E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Eu aqui de novo, Arquimedes, aqui de Caratinga, como eu sempre falo. Tá para postar mais um vídeo aí, um vídeo técnico acerca do calibre 4,5 e do calibre 5,5. Como eu falei no vídeo desse anterior aí, o meu desejo é que aqueles que gostem de armas de pressão possam conhecer um pouco melhor sobre as armas, a parte, digamos assim, cultural das armas. A parte desportiva a gente já conhece, vai lá, sabe como que faz, que municia, que atira, a alegria que tem na hora que acerta, essa coisa toda. Então a parte desportiva todo mundo já sabe. O meu objetivo é enriquecer o canal, e aqueles que por acaso têm alguma curiosidade, como eu sempre tive, com a parte técnica, tornando assim esse prazer um prazer também cultural, tá? E existem muitas pessoas que têm dúvidas quando vão comprar sua carabina, seja a primeira ou vão comprar mais uma. Se compram uma carabina do calibre 4,5 ou do calibre 5,5, também chamado de 22. O 4,5 se você for medir em milimetragem, ele tem 4,5 milímetros. Se for em polegadas, ele tem 0,177 polegadas. O 5,5 também é 5,5 milímetros o diâmetro dele, mas se for em polegadas é 0,22. Por isso que se usa uma nomenclatura e outro. Estou dizendo que às vezes alguém não pode ser que alguém não soubesse. Mas as pessoas ficam na dúvida, qual que eu vou comprar, qual que é melhor, e começam a divagar, e eu tenho certeza que a maioria aconselha os atiradores a comprarem o calibre 5,5, porque de certa forma, é um fetiche do atirador, potência. Ele quer uma arma potente, ele quer ver a arma dele furando a tábua, vazando o latão, acertando com muita força, explodindo, destruindo. Então ele indica o calibre 5,5. Mas às vezes falta conhecimento técnico para a pessoa saber o que há de bom num calibre e o que há de bom no outro calibre, para ele fazer a escolha certa. Então de antemão eu digo o seguinte: isso é uma questão pessoal e uma questão até de gosto, tá? Para muitos até uma questão econômica a escolha do calibre. Tem gente que escolhe o calibre 4,5 porque a munição é mais barata, a arma é mais barata, então para ele é uma questão econômica a escolha. Tem uns que escolhem o calibre 5,5 porque querem potência, né? E aí vai gosto de uma, de outra forma, inclinação e tendência de uma, de outra forma, conduz as pessoas a escolhas diferentes. Então o objetivo desse canal, desse vídeo, é te esclarecer para você saber direitinho o que é a proposta do calibre 4,5 e qual é a proposta do calibre 5,5. Eles existem porque existe, como eu já disse aqui, gostos variados nos atiradores. Tem atiradores que primam apenas por um bom acerto, por acurácia, por precisão. Tem atiradores que primam por destruição, por impacto. Então o que quer impacto pega uma arma mais potente, normalmente um chumbo mais pesado. O que quer precisão faz o contrário, pega uma arma menos potente e um calibre mais leve. Então vamos começar a esclarecer aqui. Quando a gente fala de calibre 4,5 e de calibre 5,5 ou de 0,177 ou 0,22, a gente precisa de entender que a diferença entre esses dois calibres não está só no tamanho e no peso do chumbo, não. Eles têm outras diferenças substanciais também. É óbvio que o calibre 4,5 é menor e mais leve, e o 5,5 é maior e mais pesado. Então, nesse aspecto de tamanho e peso, ganha o calibre 5,5. Como nós sabemos que poder de impacto, de destruição, energia cinética,
está em função do peso mais a velocidade, o calibre mais pesado transporta mais energia. Então, se você tem um calibre 5,5, seus impactos vão ser diferentes, vão ser maiores. Por quê? Porque o calibre é mais pesado e ele vai levar com ele maior quantidade de energia até o alvo. Imagine se alguém amassar uma bolinha de papel e me jogar aqui com toda a força. Ela vai acertar, não vai machucar, porque é leve, embora ele jogou com toda a força dele. Mas ele joga com a mesma força uma bola de golfe, ele vai me machucar, porque ela é mais pesada, ela vai transportar mais energia. Então o calibre 5,5, ele transporta mais energia até o alvo. Porque quanto maior o peso, maior a quantidade de energia, se aplicada à mesma velocidade, é claro. Quanto maior o peso, maior a quantidade de energia que um projétil pode transportar até o alvo. Cabe aí fazer uma colocação muito interessante. Quando há ferimentos acidentais ocasionados com armas de pressão, a primeira coisa que os advogados que defendem as vítimas fazem é irem diante do juiz, da corte, e alegarem que a pessoa atirou com uma arma muito potente, ela faz tantos FPS, é uma arma muito potente, faz tantos metros por segundo, tantos pés por segundo. É o argumento que a maioria usa. Se você for buscar acesso na internet aos processos que se deram por essa vertente, você vai ver que o argumento foi esse. Não, ele está atirando com a arma que é muito potente, para ele ter em casa, ela tem uma capacidade de imprimir uma velocidade violenta ao chumbo. Mas ele esquece que em balística, velocidade no chumbo não é tudo, tá? Mas como eles desconhecem balística, e muita gente desconhece, eles não usam outros argumentos, que são até, a velocidade até nem é o fator mais importante num projétil. Há fatores que são mais importantes do que a velocidade. Então nós vamos falar aqui de algum desses. Por exemplo, num projétil, o poder de expansão, ele é extremamente importante para você danificar um alvo. O que é o poder de expansão? Vou usar minha mão aqui, é o projétil acertar o alvo e se abrir no alvo, e ele transmitir a energia dele para partes diferentes, com a parte maior do alvo. Então, às vezes, o cara tem uma arma potente e um projétil que não dá expansão. Então, ele vai apenas perfurar e mais nada. Então, o poder de expansão que o projétil tem. É importante também a capacidade que um projétil tem de aplicar deformação no alvo. Você vê aí no YouTube aí, as pessoas atirando em argila balística. Aí o cara atira, o chumbo entra, abre aquele buraco no chumbo. Aquilo é o poder de deformação que um projétil carrega. Isso é muito importante, porque se fosse para caça, por exemplo, é muito melhor um projétil com poder de expansão e de deformação do que um poder de perfuração. Então isso é um fator importante no projétil também. Outro detalhe interessante é a capacidade de estilhaçamento que um projétil possui. Há projéteis que são produzidos para funcionarem como funcionam as balas hollow point, ou chamado vulgarmente de dum-dum, é bater e se espedaçar, se estilhaçar e transferir pedaços dele para diversas partes do alvo, causando um número muito maior de ferimentos, se for alvo vivo, de sangramento. Então, o poder de estilhaçamento de um projétil e o poder de parada de um projétil. O que é o poder de parada? É a capacidade de transmitir um choque que o alvo fique imobilizado. As pessoas que caçam, por exemplo, se você tentar bater uma caça, você atirar, ela não morrer na hora, mas ela não conseguir correr, você vai lá e aplica a morte a ela de outra forma, seja com o segundo disparo, seja com golpe de faca. Por quê? Porque o projétil não matou na hora, mas ele tinha um alto poder de parada, ele causou um choque no cérebro ali, nas comunicações cerebrais, que o animal não consegue mais ter coordenação para correr. Então, o poder de parada do projétil, isso é muito importante. Então, vamos lá, nós estamos falando de 4,5 e 5,5. Os dois calibres, têm projéteis com essas capacidades. Por incrível que pareça, a impressão que se tem é que o 5,5 tem uma capacidade maior. O 5,5 vai levar mais energia.
porque ele é mais pesado, mas não quer dizer que ele vai causar uma expansão que seja tão substancialmente maior do que o 4,5, que ele vai deformar o alvo desse jeito, que ele vai se estilhaçar de forma tão extraordinariamente maior, nem que ele vá produzir um poder de parada tão maior do que o 4,5. Então os dois projetos, os dois calibres, perdão, têm essas características. Então vamos pormenorizar aqui. Vamos falar aqui do calibre 4,5. Qual que é melhor, Arquimedes, o calibre 4,5 ou o calibre 5,5? Depende do objetivo que você tem. Você quer destruir as coisas? O 5,5. Você quer acertar com muita precisão? O 4,5. Nós vamos entender o porquê disso. O calibre 4,5, quando as armas de pressão começaram a ficar popular, elas se popularizaram no calibre 4,5. Então, os eventos desportivos envolvendo armas, eles aconteciam no calibre 4,5. Então, os países mandavam um atirador lá para disputar uma competição, seja uma Olimpíada, o que for. Eles então pesquisavam o que podia ser melhorado no calibre olímpico, que era o 4,5. Então eles desenvolviam armas melhores, com materiais melhores, projéteis mais balanceados, projéteis com capacidade de ter um arrasto melhor, vencer melhor a gravidade e a resistência do ar, porque o arrasto na verdade é vencer a resistência do ar. Então eles começaram a trabalhar muito, colocaram muito know-how em cima do calibre 4,5, por ele ser o calibre olímpico e por ele ser o calibre das competições. Então ele é muito mais preciso. Por quê? Porque ele sofreu um investimento científico e técnico maior do que o calibre 5,5. Então o calibre 5,5 ele não despertou esse interesse no mundo da inteligência das armas de ar comprimido. Por que ele não fez isso? Primeiro, que ele é um calibre muito popular aqui no Brasil. Lá fora, onde você pode ter armas, eles não compram uma arma de ar no calibre 5,5, eles compram logo no calibre 9mm, porque existem armas de ar comprimido nos Estados Unidos, na Europa inteira, no leste europeu, na Rússia, de calibre 9mm. Então o cara não vai comprar. Já pensou se a gente pudesse comprar aqui uma carabina 9mm em vez de ser uma carabina 5,5 ou 6mm? Então eles compraram logo armas que podiam ter um calibre grande, pesado, que abatia qualquer caça. Existem vídeos aí no YouTube de carabina de ar aí abatendo animais enormes. Então eles não se preocuparam em ter um 5,5. Tá? O 5,5 migrou para esses países que tem essa legislação pesada, que não se vence e que é complicada e que limitou então a gente ter só calibres muito pequenos. Então lá eles não investiram muito. E como nós não produzimos aqui muito conhecimento no Brasil, a gente importa isso de lá. Se eles não pensaram para nós em desenvolver o 5,5, o Brasil, a indústria brasileira também não pensou. Então o 5,5 não sofreu investimento tecnológico, know-how, porque lá fora eles usam maiores, porque eles podem ter maiores. Já o 4,5 não, eles têm os maiores, mas o 4,5 é o de categoria de disputa, de tiro esportivo, de Olimpíada. Esse eles investem muito nele. Então aí tá porque o 4,5 é mais preciso. O 4,5 ele tem metade da massa do 5,5, ou seja, metade do peso que o calibre 5,5 tem. E ele então, ele com uma velocidade média, ele alcança grande desempenho em termos de metragem percorrida. Por isso que eles preferem eles falam que ele dá um tiro mais tenso. O que é isso? Você atira, vamos dizer que seja o meu dedo. Quando você dispara com um projétil 4,5, por ele ser mais leve, ele anda mais tempo na horizontal, uma maior metragem maior na horizontal, para depois ele começar a declinar. O 5,5 já tem um tiro mais oblíquo, ele faz assim, ó, mais depressa. Ele é parabólico, perdão, ele é parabólico, não oblíquo, ele é parabólico, ele faz assim, ó, mais depressa. Por ele ser mais pesado, ele começa a declinar numa metragem menor. Então, automaticamente, o 4,5 oferece maior probabilidade da pessoa acertar o alvo com exatidão. Por isso que ele é o calibre
preferido dos atiradores olímpicos. Então ele tem o que é chamado de trajetória tensa, trajetória plana. Ele anda mais tempo, ele anda uma metragem maior na horizontal, tá? E ele faz isso por ser mais leve e por ter uma potência boa atrás dele que o impulsiona com a maior facilidade para frente. Então é uma das vantagens, e isso é fonte de pesquisa e trabalho muito grande por aqueles que participam de campeonatos de tiro. O fato dele garantir esses agrupamentos melhores por uma trajetória mais tensa, é bom fazer uma observação em tiros chamados tiros indoor. Se ele tem uma vantagem de andar mais tempo na horizontal, não mais tempo, uma metragem maior na horizontal do que o outro decairia menos, o 4,5 ainda está andando na horizontal ainda sem começar a apresentar um declínio muito grande. Ele apresenta essa característica nos tiros chamados indoor. O que são tiros indoor? São aqueles tiros que são dados em ambientes fechados, onde a ação dos ventos nele é bloqueada por paredes, por cercas. Se venta menos ou quase não venta dentro do ambiente. Então não tem vento para deslocar o projétil da sua direção. Porque nesse contexto da balística externa, o 5,5 ganha do 4,5. Porque o 4,5, por ser mais leve, o vento desloca ele de forma mais fácil da trajetória dele. E o 5,5, por ser mais pesado, ele com maior dificuldade o vento vai deslocá-lo. Então, se você pôr uma pena, você sopra pouco, ela mexe muito. Já põe uma coisa mais pesada, você precisa de soprar muito para ela mexer. Então, calibre 4,5 em tiros chamados outdoor, que são aqueles que são dados lá no tempo, ele apresenta uma fragilidade em relação à balística externa no que diz respeito principalmente aos ventos. Mesmo assim, ele ainda é o preferido lá fora. Arquimedes, mas com isso tudo eles preferem ele lá fora? Preferem ele lá fora. Depois você vai ver numa animação que eu vou rodar mais no final aqui, por que eles preferem mais? Porque o formato dele, eles desenvolveram toda a física dele para sofrer menos alguns efeitos que a arma põe e que faz com que o projétil perca a acurácia. No finalzinho eu vou colocar essa animação aí. Então, muito bem. Como o 4,5 segue de forma mais retilínea, ele exige menos ajustes na luneta em distâncias diferentes. Então é até mais cômodo para o atirador, porque ele vai mais tempo em linha reta, os ajustes são menores na luneta. E o 5,5, porque declina muito, conforme qualquer pouquinho de distância ele tem que ir lá na luneta e fazer a compensação dos 1000 dots ali. Outro detalhe interessante acerca do calibre 4,5 é que você acha uma variedade dele muito grande em relação a materiais com o qual ele é construído. Tá? Existe chumbinho 4,5 de titânio, existe de massa mole, chumbinho existe de argila, para você ter ideia. Cada um tem um efeito próprio. Como eu disse, o calibre e a munição depende do efeito que você pretende para o tiro que você vai dar. Mas só a título de curiosidade aqui, os russos, por exemplo, o serviço secreto russo, eu esqueci aqui o nome dele aqui agora, me fugiu por acaso da memória aqui, ele elimina oponentes, pessoas que ele quer eliminar, e que ele não pode fazer isso dando um tiro na pessoa, pondo uma bomba na casa da pessoa. Eles eliminam com o calibre 4,5. Eles fazem a famosa bala de carne. Eles fazem de carne mesmo, inserem uma toxina extremamente letal nela. Normalmente eles primam muito por usar guarda-chuva. Aquele guarda-chuva, na verdade, é uma arma de ar comprimido. Fica ali na ponta a bolinha de carne no calibre 4,5, bem densa. Eles estão passando pelo cara e disparam aquilo. E a carne quando bate, aquilo que eu falei lá no início, o poder de expansão. Ela expande, ela abre, e ela não chega a perfurar, mas ela abre, ela se espalha, fragmenta toda, mas o veneno, a toxina que está nela, entra na corrente sanguínea e mata a pessoa. Teve um presidente de um país aí também, que eu me esqueci o nome aqui agora, se eu lembrar depois eu vou pôr a legenda no canal, a foto dele, até nesse vídeo mesmo,
porque ele foi vítima de envenenamento por esse lado aí, né? Então o calibre 4,5 ele é muito usado nesse aspecto, é mais barato, já falamos aqui, do que o 5,5, e as armas também consequentemente são mais baratas. Existe só um agravante para o calibre 4,5 que eles veem lá fora, lá já se livraram disso, aqui no Brasil ainda não. Se a arma for muito potente, a munição for muito ruim, a pressão da arma é tão grande para expulsar o ar por um cano fininho que ele estrangula o projétil lá dentro. O projétil já deforma, já se amassa todo dentro do cano, já sai todo amassado, sem direção, sem acurácia, sem precisão lá pela boca do cano, né? Um detalhe interessante, o calibre 4,5 ele produz no alvo uma profundidade maior. Por ele ser menor, ele consegue imprimir uma profundidade maior no alvo do que um calibre maior um pouquinho. O calibre maior, para perfurar o tanto que o 4,5 perfura, ele precisa de ter mais potência para poder fazer isso, né? Agora, como eu falei, ambos têm capacidade de expansão, de estilhaçamento, essas coisas todas, né? Então, resumindo aqui, o calibre 4,5 ele é mais preciso, o 5,5 é mais impactante e menos preciso. Para a gente que atira até a distância de 30, 40 metros, 50 metros, até você não nota tanto não, embora 50 metros já dá para sentir a diferença. Mas para quem faz tiro, e compete nisso aí, faz uma diferença muito grande. Se o negócio dele é acertar a mosca, o calibre dele tem que ser o 4,5. Eu particularmente gosto disso. Eu não faço questão de que o alvo se exploda e eu vaze a madeira. Eu gosto, o meu prazer é fazer aquele tiro difícil, complicado, não por vaidade, porque eu gosto de um desafio que eu mesmo imponho a mim. E eu vou lá e consigo colocar o projeto naquele único lugar que tinha para ele entrar. Então eu particularmente primo por precisão, e o 4,5 é mais preciso, o 5,5 é mais impactante, né? E eu vou colocar aí um vídeo no canal aí para vocês entenderem o que a ciência, a inteligência fez com os dois calibres para tentar melhorar a precisão desses dois calibres, sendo que no 4,5 ela investiu pesado e no 5,5 praticamente não houve investimento, a não ser pela firma que produz os chumbos JSB. Não estou dizendo que as demais não fizeram, mas não fizeram como a firma que produz o chumbo JSB ele fez. Só para arrematar aqui antes de pôr o vídeo, tá? Costumam também as armas 4,5 serem mais leves. Isso ajuda muito, para quem atira a mão livre, ajuda muito. Aliás, tem o que a gente chama de tiro teórico e tiro real. O que é o tiro teórico? Aquele tiro encostado. Existe um equipamento, vocês devem conhecer, chama estativa, que prende a frente da arma, prende a coronha da arma, costuma prender ela também a parte de trás, e a arma está tão apoiada que ela não mexe. Assim é fácil a gente atirar, não tenho nada contra. Os snipers todos se apoiam para poder atirar. Mas esse é o tipo de tiro que não condiz à realidade. A realidade, se você estiver num momento que você precisa de fazer um tiro mesmo, às vezes, na maioria das vezes é na mão, e nessa hora ter uma arma mais precisa faz muita diferença. Encerrando aqui para colocar o vídeo então. Tome cuidado com o cano da sua arma. A coisa que mais faz uma arma, mais condena uma arma no aspecto de precisão, são danos que acontecem na boca do cano, principalmente do calibre 4,5. Se ele tiver uma amassadinha, uma ranhura ali, se ele tiver um empenadinho, esbarrou no chão, empenou um pouquinho, que seja, na hora que o projeto passa por ele, ele já perde energia e perde também aquela capacidade de fazer um voo mais retilíneo. Ele já sai dali descontrolado, um projétil condenado em termos de acurácia. Então, para você ter ideia, as firmas, quando fazem, eles têm um cuidado especial na hora que vão cortar a boca do cano da arma e de fazer ali o polimento e o acabamento, porque ali a última parte que o projeto vai percorrer
E se ali tiver uma deformação mínima que seja, ele vai roubar energia e precisão do seu projeto. Então não fica pondo o cano no chão, não fica pondo as coisas de qualquer jeito no cano. A boca do cano tem que ter um cuidado muito grande nela aí. Então vamos para o vídeo aí, e eu espero conseguir falar desse detalhe no vídeo aí a contento. Vamos para ele então. Pois bem, galera, tá aí um gráfico que eu coloquei aí para tentar exemplificar para vocês esse detalhe que eu estou falando aí sobre o comportamento do projétil enquanto ele está no ar. Então esse gráfico aí, a minha intenção nele é mostrar como um projétil se comporta durante o momento que ele está no ar, indo em direção a um alvo determinado. Então, nós temos aí algumas coisas, algumas figuras aí. Essa linha branca, perdão, seria a linha da visada. Essa linha aqui que eu estou passando o mouse em cima, seria a linha da visada em direção ao centro do alvo, para acertar na mosca. O alvo está aqui, tá? E aqui, obviamente, está o projétil, um desenho mais ou menos. O meu objetivo é que ele seja entendido como um projétil, normalmente no formato dos projéteis de arma de ar comprimido que a gente usa. Então, se nós pudéssemos ver um projétil quando ele sai da boca do cano, vendo ele de lateral, ele teria esse formato que, digamos que ele aqui está em pleno voo, tá? Nós o veríamos assim, viajando em direção ao alvo, ao centro do alvo. E se tivesse uma câmera aqui atrás, nessa parte traseira, nós veríamos ele assim, ó, fazendo aquele giro. Vocês estão vendo aqui, tem um tracejado aqui no meio aqui da animação, que é como se o projétil estivesse girando. Esse giro, quem dá o projétil é o raiamento do cano da arma, tá? Então, se tivesse uma câmera atrás do projétil, nós veríamos ele fazendo isso aqui, ó, girando em direção ao centro do alvo. Então, aqui mostra a parte de trás do projétil, como se uma câmera pudesse filmar a parte de trás, e aqui se uma câmera pudesse filmar a lateral do projétil. O que muito atirador pensa é que o projétil segue desse jeito para o centro do alvo. Há muitos atiradores que pensam que quando ele dispara, o projétil vai desse jeito, ele vai certinho assim para o centro do alvo. Mas isso não é verdade. Quando a gente estuda balística externa, né, eu falei um pouco disso, eu não estou me propondo não entrar em fórmulas, mesmo porque tem pessoas que entram em sites aí que são cheios de fórmulas, a pessoa não entende aquilo, como é que converte aquilo, como que faz aquilo. Então eu estou tentando falar na prática, deixando de lado a parte de matemática, de física da coisa em si. Então, quando nós estudamos balística externa a fundo, os cálculos, nós sabemos que o projétil não faz um voo retilíneo certinho, ele saiu do cano da arma e vai certinho aqui no centro do alvo, fazendo um voo em trajetória retilínea. Isso não existe, é impossível isso existir, tá? Porque existe, primeiro, uma força que foi aplicada aqui para o projétil ser expulso de dentro do cano, e essa força ela vai sofrer uma alteração, porque o projétil não sai livre de dentro do cano, ele passa pela raia que dá a ele esse giro que vocês estão vendo aqui no tracejado preto. A raia faz com que o projétil gire. O objetivo desse giro é exatamente melhorar a pontaria e facilitar com que esse projétil aqui quebre melhor a resistência do ar durante o seu arrasto, o seu voo em direção ao alvo. Esse giro que a raia dá, ele possibilita você ter uma pontaria melhor e vencer a resistência do ar de forma mais efetiva, para o projétil ter uma velocidade maior em direção ao alvo. Só que quando o ar é expulso do cano da arma e consequentemente expulsa o projétil, essa raia que está dentro do cano aqui, ela faz com que, além do movimento de giro que ela dá ao projétil, ela faz com que atuem duas outras forças aqui no projétil. Uma delas, tá, é chamada de nutação.
tá? Até a própria Terra, o planeta Terra, sofre a força desse vetor, desse efeito chamado nutação. O que a nutação faz com o projétil? Eu vou fazer a animação aqui do que a nutação faz com o projétil. A força de nutação que ele adquire aqui dentro com a raia, que ela tem um formato helicoidal de giro, né? Esse giro que aplica tanto o giro ao projétil quanto, consequentemente, de efeito colateral, aplica a nutação. A nutação faz com que o projétil tenha esse comportamento que vocês vão ver aí agora. Eu vou animar o projétil aqui, tá? A nutação faz isso com o projétil. Ele não voa. Vocês estão vendo que uma linha amarela, ele não voa de forma paradinha, retilínea, retinha. Ele voa dando esse galeado como se ele estivesse numa gangorra. Isso é a coisa mais normal. Todo projétil passa por isto. Só que o projétil 4,5 passa menos por isso, ele sofre menos esse efeito do que o projétil 5,5. Então, na verdade, seu projétil viaja girando, como você pode ver aqui. Está vendo que ele está fazendo um giro aqui? Nós já aumentamos com um semicírculo aqui. Ele vai fazendo um giro que a raia deu a ele. E nesse giro ele desestabiliza devido ao efeito, o vetor chamado nutação. Então na lateral nós veríamos ele fazendo assim, como se ele estivesse gangorrando em direção ao alvo. Se você tiver a oportunidade de ver um tiro de canhão, de tanque, você vai ver em câmera lenta, você vê porque o projétil é muito grande, o efeito da nutação, ele galeando desse jeito, gangorrando desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então ele não gira certinho, ele gira dando essa volta assim, que a raia fez ele dar, e ela desestabiliza o projétil, então, e ele começa a ir em direção ao alvo, dando essa gangorrada. Mas não é só a nutação que atua sobre ele, tá? Você vê que ele não sai do alvo. Se você der sorte que ele estiver no meio aqui, que a linha amarela coincida com a branca, na hora que estiver chegando no alvo, você vai acertar o centro do alvo. Se você não der sorte, ele vai acertar um pouquinho mais em cima, onde a linha amarela pega, tá vendo? Um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo, no alvo, mas um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo, de acordo com a coincidência do momento em que a cabeça do projétil vai tocar aqui o centro do alvo. Tá? Por isso que você às vezes não acerta um chumbo dentro do outro, porque num você deu a sorte de chegar no centro do alvo, no outro, quando ele chegou no alvo, ele estava desestabilizado, a ponta dele estava aqui onde está indo a linha amarela, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas além da nutação, a raia e a pressão do ar aplica ao projétil um outro vetor, uma outra força chamada precessão. Tá? E eu vou fazer uma animação aqui para você saber o que a precessão faz com o projétil. Então vamos adicionar esse projétil à precessão. A precessão faz com que o giro que a raia deu nele seja maior do lado de fora. Vamos dizer que a raia deu ele um giro de 5 centímetros. Esse giro aumenta para 1 centímetro. Você pode ver que aqui, se a gente estivesse vendo ele por trás, ele aumentou o giro, ele está rodando, né, além daquilo que seria o diâmetro, a grossura do cano da sua arma. Então ele faz isso aqui, ó. Ele na verdade está girando. Isso aqui é como se estivesse girando. Aí uma hora ele passa para cima do alvo, outra hora ele vai descer girando e gangorrando, a precessão e a nutação. Outra hora ele vai girar e pegar abaixo do alvo. Esse tipo de projétil, quando o projétil não é bem construído, por isso que projeto bem construído é caro, tá? Quando ele não é bem construído, acontece isso que vocês estão vendo aqui. Você vê que a linha amarela, a linha branca é aquela que você viu e queria acertar. A amarela é o real. Você vê que nesse ponto aqui ele não acertaria o alvo, ó. A linha amarela acertaria lá em cima, cá embaixo. É para você ver que às vezes o seu erro não é tanto a sua pontaria, é até a munição que você está usando. E a munição 1.77 ou 4,5 também sofre menos esse efeito de precessão, que é esse giro grande que faz com que o projétil ora esteja aqui em cima, ora esteja aqui embaixo, tá? E ele então, mesmo sendo disparado com a visada certinho, com a arma apoiada no centro do alvo, ele vai pegar fora da mosca, onde está aqui o tracejado amarelo. Você pode dar uma sorte de, num momento desse aqui, por exemplo, ele pegar o centro do alvo, mas com o mesmo tiro ele pode pegar com a arma na mesma posição, pegar fora do centro do alvo, como você está vendo aqui o alinhamento amarelo. Então essas duas forças, a precessão e a nutação,
elas passaram a ser estudadas pelos fabricantes de armas de ar comprimido, para que o projétil sofresse o mínimo dos efeitos dessa força, para que ele não se desestabilizasse a ponto de você mirar certinho e a sua arma não conseguir fazer com que você acertasse o centro do alvo. Por causa da precessão e da nutação, ele acertar fora aqui, embora fosse disparado direto em relação ao centro do alvo. Então o que eles fizeram? Eles descobriram que podia ser feito com um projétil, o mesmo que faz com pneu de carro. Quem tem carro aí sabe que a gente vai lá e pede para balancear o pneu. Por quê? Porque seu pneu está rodando, o volante está tremendo, está vibrando. Por quê? Porque o pneu só está rodando descontrolado devido à precessão e à nutação, que ele também gira em torno de um eixo, dessa forma que desalinha um pneu, exatamente essas duas forças, precessão e nutação. Aí eles descobriram que se podia balancear projétil, igual balanceia pneu de veículo. Você balanceia seu veículo, seu carro para de vibrar. Ele começa a rodar redondinho. Então eles descobriram que dentro da massa do projétil, que é essa área entre a verde e a amarela aqui no desenho, tá? Que está aqui também desenhada aqui como se nós estivéssemos vendo o projétil por trás, que se eles distribuíssem bem o peso do projétil ao longo de toda a sua construção, ele poderia parar de vibrar, não totalmente. Nós falamos no início do vídeo que parar de vibrar totalmente isso não existe. Mas ele vibrar o mínimo possível de forma que não impedisse que ele acertasse o centro do alvo. Então eles balancearam o projétil, submeteram o projétil a uma série de estudos para descobrir onde punha melhor o peso aqui, se era melhor ele ficar mais pesado aqui na ponta, na ogiva, se era mais aqui na área intermediária, se era mais na asa, onde que tinha que distribuir o peso para que ele não sofresse esse efeito de precessão e nutação que desestabiliza o projétil de uma forma, para você ter ideia, tem projétil tão ruim que ele chega, esse efeito ser tão forte que ele começa a dar cambalhota. Aí de repente a asa está aqui para frente, a ogiva está aqui para trás, que ele vai dando cambalhota em direção ao alvo e ele perde energia cinética, perde acurácia, perde precisão, perde tudo. É um projétil chamado também de inacurado. E esse estudo foi feito no projétil 4,5, porque lá fora, onde se desenvolve isso mais, se leva isso a sério, tá? Eles estudaram muito mais o projétil 4,5 do que o 5,5. Isso tem um porquê. Porque eles não precisam de atirar de projétil 5,5 se quiserem caçar. Eles têm arma 9mm a ar comprimido lá. Eles podem ter. Aqui a gente pode ter até os 6mm só. Então eles preferiram aplicar esses mesmos estudos nos projéteis a partir de 7mm, 9mm, que é o que eles vão usar para caçar, para saber não abater qualquer vítima com essa arma, do que aplicar no 5,5, onde eles praticamente não usam para caçar. Não é interessante para eles, uma vez que eles podem ter armas mais potentes e com calibres maiores. Se no Brasil pudesse, a gente tinha também. Ninguém queria o 5,5, queria logo o 38, 9mm. Lá eles podem. Então não investiram no estudo do 5,5. Então, Arquimedes, por que investiram no do 4,5? Porque as armas de pressão começaram praticamente a se popularizar com esse calibre. E as Olimpíadas, as competições são todas feitas com o calibre 0,77 ou 4,5mm que a gente chama aqui, tá? As competições são feitas com ele. Então eles aplicaram estudos nele por causa das competições olímpicas e não no 5,5. Por isso que o 4,5 tem uma acurácia, uma precisão muito melhor do que o 5,5. Então o aceitável seria o seguinte: eu vou diminuir aqui o efeito da precessão, tá? Num projétil, digamos, nós estamos balanceando, distribuindo o peso, ele já parou de ter aquele giro grande que ele estava tendo aqui, mas ele ainda está sofrendo a nutação, tá? Que é esse galeado. Então vamos diminuir a nutação aqui também, tá? Para tentar estabilizar o projétil, vamos diminuir, tá? Espera aí só um pouquinho, estou diminuindo aqui no programa. Então normalmente um projétil de boa qualidade, tá? Mas de boa qualidade mesmo, ele viaja mais ou menos nessa trajetória que você está vendo aí, ó, tá? Normalmente é isso aí, a viagem dele. Deixa eu fazer um ajuste um pouquinho melhor aqui, tá? Aqui assim vai estar bom,
Aqui assim, ele viaja, não sei se dá para ver, ele está galeando, ele está, só que hora a linha amarela sobe um pouquinho acima do alvo, ora ela desce, tá? Mas ele mantém sempre na direção do alvo, o giro aqui da raia fica só dentro daquilo que a raia do cano imprimiu ao projétil, ele não abre mais. Então o que acontece? Você tem uma acurácia, uma precisão bem melhor no projétil quando ele é bem balanceado, eliminando o efeito da precessão e da nutação. E isso, como eu disse, é privilégio do calibre 1.77, infelizmente não é do 5,5 ou do 0.22, tá? Que a maioria das pessoas prefere. Então o que acontece? Vamos encerrar essa parte aqui dizendo o seguinte, então, que a pessoa que tem uma 5,5 pode tentar chegar ao nível do desenvolvimento que se chegou a 4,5? Pode. É só ele comprar chumbos caros. O JSB é hoje o 22 mais vendido, né? Não estou fazendo comercial para eles, lá fora. Por quê? Porque nele eles conseguiram um balanceamento de peso tão extraordinário que ele tem praticamente o comportamento do 4,5, embora seja um 5,5. Só que ele é tão caro, o JSB extra mesmo, nem é esse que aqui no Brasil o pessoal anda tirando muito com ele, não. Ele chega a ser mais caro do que uma carabina de ar comprimido às vezes, mas ele vai te dar a certeza de que você vai acertar o alvo. Ok, galera? Então vou desfazer aqui a montagem para a gente poder tentar fazer um encerramento, ok?